Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, movimento uniformemente variado, e nós vamos demonstrar como é que se chega à função horária das velocidades. Para você entender o caminho que nos leva a essa demonstração, eu representei aqui uma coisa que eu acho que você nunca viu na vida, nessa trajetória sinuosa, orientada no sentido da seta para a direita. Aqui está o sinal positivo, mostrando que a partir do ponto de referência, a nossa famosa árvore, onde sempre fixamos a origem dos espaços, ou seja, indicamos que o espaço vale zero, a partir do ponto de referência, a partícula vai ocupar espaços cada vez maiores. Na verdade, a nossa partícula é essa bolinha, que a gente já está cansado de saber, pode representar qualquer coisa que se move com movimento progressivo, porque a seta indicando a sua velocidade escalar aponta no sentido da orientação da trajetória. E claro, depois de um certo tempo, ela não estará mais por aqui. Mas enquanto está, vale lembrar o seguinte: esse espaço, ou essa posição escalar, ela é sempre muito especial porque é aquela ocupada pelo móvel quando o cronômetro está zerado, ou seja, quando a gente inicia o estudo do movimento. A partir daí, este espaço inicial que a gente simboliza por S0, pelo fato do movimento ser progressivo, vai ficar cada vez maior. Depois de um certo tempo, vamos imaginar que a gente localizou a bolinha aqui, ocupando o espaço atual S. Se o movimento da bolinha for uniformemente variado, esta velocidade que se vê aqui não será a mesma aqui. Ela pode ter aumentado se o movimento for acelerado, ou seja, o ponteiro do velocímetro pode ter marcado valores cada vez maiores, ou pode ter diminuído. Eu vou supor um movimento acelerado e não retardado, de maneira que esta setinha vai representar uma velocidade atual maior que a velocidade inicial, que a gente vai diferenciar da atual chamando de V0, velocidade registrada quando o cronômetro indicava zero, ok? Claro que agora o cronômetro aqui já não indica mais zero, ele indica um outro instante qualquer, que eu vou chamar de t. O que nós temos que fazer? Primeiramente, compreender o seguinte: se o movimento é uniformemente variado, então a velocidade mudou sempre a uma mesma taxa, a uma mesma razão, ou seja, com aceleração constante. Portanto, aquela história de que eu não consigo acelerar sempre do mesmo jeito numa situação, na maior parte das vezes, real, aqui ela não vai valer, ou seja, a aceleração aqui foi sempre a mesma, ou seja, a taxa com que o ponteiro do velocímetro foi subindo foi sempre a mesma. O que isso significa? Como acontecia quando a gente comparava no movimento uniforme uma velocidade constante, a taxa de variação do espaço era sempre a mesma. Então a velocidade escalar média e todas as velocidades a cada instante eram as mesmas. A mesma história vai se repetir aqui. Ou seja, o que você vai ter aqui? A aceleração escalar média e todas as acelerações a cada instante, que nós chamamos de aceleração instantânea, e simbolizamos pela letra A sem o M, vão ser iguais. Só que nós já vimos numa aula anterior que o cálculo da aceleração média se faz através do avestruz. Ou seja, para calcular a aceleração escalar média, nós dividimos a variação da velocidade daqui até aqui pelo intervalo de tempo gasto para que essa variação de velocidade ocorresse. Nós também sabemos que, como o movimento é uniformemente variado, esta forma de cálculo nos faz chegar ao mesmo valor numérico das acelerações desenvolvidas pelo móvel a cada instante. Então, esta igualdade passa a ser válida desde que eu esteja trabalhando no movimento uniformemente variado. Se você tentar fazer isso aqui para um outro tipo de movimento,
você vai quebrar a cara. Então, tudo que se desenvolver daqui para diante só vai funcionar se o movimento for uniformemente variado. Bom, como é que eu calculo a variação da velocidade daqui até aqui? Velocidade que tem menos velocidade que tinha. Então, no numerador aqui, você vai escrever o seguinte, ó, velocidade que tem, V menos velocidade que tinha, V0. Velocidade atual menos velocidade escalar inicial. Sobre o intervalo de tempo, como é que eu calculo o intervalo de tempo daqui até aqui? O que o cronômetro registra menos o que ele registrava. Ou seja, ele registra um instante de tempo t e registrava 0. E isso aqui nos dá o valor da aceleração escalar a cada instante. Bom, seguindo para o próximo quadro, essa lousa sempre fazendo esse barulho extremamente suspeito, né? T menos 0 é T, está dividindo no primeiro membro, eu vou mandar para o segundo membro multiplicando. Então eu vou ficar com velocidade escalar atual menos velocidade escalar inicial igual ao produto da aceleração pelo tempo. A velocidade escalar inicial eu vou mandar também para o segundo membro somando. E nós vamos chegar à seguinte expressão. Velocidade escalar atual igual velocidade escalar inicial mais o produto da aceleração vezes o tempo. O que eu tenho aqui? 4 elementos, sendo que 2 deles são variáveis e 2 deles são constantes. Lembrem-se, isso derivou disso que só funciona aqui. Portanto, tudo que eu falar aqui só vai poder ser aplicado se você estiver trabalhando com um movimento uniformemente variado. O que eu tenho aqui? Uma relação entre velocidade e tempo. Por quê? Porque a velocidade atual, no movimento variado, ela nunca se mantém, ela está sempre variando. Ela está sempre ou aumentando ou diminuindo, no nosso exemplo, aumentando. O tempo não para, esse varia sempre. Quem que é constante no movimento uniformemente variado? Além do espaço inicial, que a gente já conhece, a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar. Portanto, eu tenho desses 4 elementos, 2 variáveis, velocidade atual e instante de tempo, e 2 constantes, velocidade escalar inicial e aceleração escalar. O que a gente faz com essa historinha toda? No movimento aplicado à realidade, você substitui a velocidade escalar inicial pelo seu valor numérico e a aceleração escalar pelo seu valor numérico, como nós vamos ver no exemplo que a gente vai trabalhar na sequência. Muito bem, voltamos com a resolução do exercício, cujo enunciado diz o seguinte. Considere um movimento cuja velocidade escalar obedece à função v igual a 3 menos 2t, na qual t é medido em hora e v em quilômetro por hora. Determine. Bom, eu nem vou ler o que é para determinar, porque a gente acabou de aprender que a função horária das velocidades para o movimento uniformemente variado é dada por essa relação, que indica, do ponto de vista acadêmico, falando com toda aquela elegância, que a velocidade escalar atual da partícula corresponde à soma da sua velocidade escalar inicial com o produto da sua aceleração escalar pelo instante de tempo que você está estudando. Mas você já está aí curtindo o nosso curso há algum tempo e já sabe que toda vez que surge uma nova fórmula, a gente cria alguma imbecilidade, alguma bobagem, alguma coisa engraçada ou nem tanto, mas que seja bem traumática para você não esquecer da fórmula com facilidade. Esta aqui será apelidada de vovô atrevido, ok? Vovô atrevido é a relação estabelecida entre a velocidade e o tempo para o movimento uniformemente variado. E este exercício nos mostra justamente uma relação entre velocidade e tempo, no formato v igual a 3 menos 2t. Estava lá no enunciado, eu deixei anotado aqui. Ele nos garantiu que o sistema de unidades é o sistema rodoviário, onde os espaços serão medidos em quilômetros e os instantes de tempo serão medidos em hora. Então, rodoviário brasileiro, né? Em outros países as unidades mudam, mas aqui no Brasil, quilômetro e
piora. Muito bem. Agora eu preciso identificar, roteirizando o movimento, a gente sempre faz a roteirização, isso aqui tem cara do quê? A gente já viu em outros exercícios, onde a gente relacionava o espaço com o tempo no movimento uniforme, que essa estrutura tinha cara de sorvete. Mas o sorvete é uma relação entre o espaço e o tempo, e aqui não tem espaço, aqui tem velocidade. Eu te pergunto, quem é que relaciona a velocidade com o tempo com cara de função? Lembra? Qual é o expoente que está aqui? Ó? É 1, né? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Qual é a função do primeiro grau que relaciona a velocidade com o tempo? A função do primeiro grau que relaciona a velocidade com o tempo é o vovô atrevido. E o vovô atrevido funciona em qualquer tipo de movimento? Claro que não. A gente viu que o vovô atrevido só funciona em movimentos do tipo uniformemente variados. Portanto, eu estou tratando de um movimento do tipo uniformemente variado. Como ele será classificado? Vejamos. V igual a V0 mais A vezes T. V0, quem é que está ocupando o lugar da velocidade escalar inicial aqui? É o mais 3. Então, se a velocidade escalar inicial é positiva, inicialmente esse movimento é classificado como um movimento progressivo. Só que no movimento uniformemente variado, você tem duas classificações. Uma associada à velocidade escalar inicial e a outra associada à combinação entre a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar. Você precisa ver se elas estão se ajudando ou se atrapalhando. Se estiverem se ajudando, ou seja, se as duas forem positivas ou se as duas forem negativas, você terá um movimento acelerado. Quando a aceleração e velocidade apontam no mesmo sentido, a velocidade tende a crescer. Se por outro lado a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar tiverem sinais opostos, ou seja, apontarem em sentidos opostos, elas estarão se atrapalhando, de maneira que a velocidade escalar tende a ficar cada vez menor. No nosso caso, quem é que ocupa o lugar da velocidade escalar inicial? É o 3 sem nada na frente. Portanto, na hora de representar aqui as constantes desse movimento uniformemente variado, a velocidade escalar inicial será representada por mais 3 km por hora. E a aceleração escalar, quem é que está ocupando o lugar da aceleração escalar? A aceleração escalar é o coeficiente que multiplica o tempo elevado à primeira potência. Quem é que está multiplicando o tempo elevado à primeira potência? Aliás, eu já vou apagar isso daqui, porque você já está cansado de saber que se o expoente não aparece é porque ele é 1, né? É o menos 2. Então, a aceleração escalar, neste caso, vai valer menos 2 km por hora a cada hora. Quilômetros por hora a cada hora, né? A gente não fala, embora se escreva quilômetros por hora ao quadrado, você também já está cansado de saber que não é para falar quilômetro por hora ao quadrado, mas quilômetro por hora a cada hora. Vejam, a velocidade escalar inicial é positiva. A aceleração escalar é negativa. Elas estão apontando no mesmo sentido ou em sentidos opostos? Se você respondeu em sentidos opostos, e eu tenho certeza que você respondeu, você acertou. E quando a aceleração e velocidade apontam em sentidos opostos, elas se atrapalham. Portanto, o movimento, em vez de ser acelerado, será retardado. A gente já viu isso também numa aula anterior. Então, classificação do movimento: progressivo e retardado. Agora, nós precisamos montar as funções horárias. Mas nesse exercício isso será desnecessário, porque a gente, por enquanto, só conhece uma função horária para o movimento uniformemente variado, que a gente aprendeu na aula de hoje, que é o vovô atrevido. Tem mais uma, que nós vamos aprender posteriormente. Então, só daria para escrever o vovô atrevido, mas o vovô atrevido já
escrito aqui. Então eu nem vou perder meu tempo escrevendo de novo uma função horária que já foi dada. Vamos ver o que o exercício pediu. Dá uma olhada aí no enunciado. Item A velocidade escalar inicial do movimento. Item B, a aceleração escalar do movimento. Item C, a velocidade escalar no instante t igual a 1 hora. Ô professor, por que você já leu numa batelada só os itens A, B e C? Porque se você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que no item A ele pediu a velocidade escalar inicial e no item B ele pediu a aceleração escalar. Então estes itens já estão resolvidos aqui. O item A e o item B. A gente já pode ir direto para o item C. E o que foi pedido no item C? A velocidade, ou seja, a indicação do velocímetro, a velocidade da partícula, quando o cronômetro indicava 1 hora. Ou seja, no item C, ele quer que você estabeleça uma relação entre velocidade e tempo no movimento do tipo uniformemente variado. Quem é que relaciona a velocidade com o tempo no move? Vovô Atrevido. E o vovô Atrevido já está dado aqui. Neste vovô atrevido deste exercício, você deve substituir quem e por quanto. Se você respondeu que deve substituir o T por 1 hora, acertou de novo. Então eu vou copiar este vovô atrevido, V igual a 3 menos 2 vezes T, só que em vez de escrever T, eu vou trocar o T por 1. Resultado, 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. Portanto, o velocímetro, no instante 1 hora, estará indicando 1 km por hora. Ok? Professor, ainda tinha o item D. Eu lembro que eu dei uma olhadinha lá e tinha o item D. Você tem toda a razão. Dá uma olhada de novo. No item D, ele pergunta em que instante o móvel muda de sentido. Ora, o que é preciso para que alguma coisa mude de sentido? Dá uma olhada aqui. Ó. Subiu, parou de subir e desceu. Parou de subir. Parou significa que a velocidade vale quanto? Exato. Aquilo que está parado não tem velocidade. Então, instantaneamente, naquele momento em que a caneta parou de subir para começar a descer, ou seja, no instante em que ela mudou de sentido, o velocímetro da caneta, que é imaginário, indicava 0. A expressão mudar de sentido é uma forma sacana que o examinador tem para te dizer, calcule o instante em que a velocidade vale 0. Então, toda vez que você se deparar com a expressão mudou de sentido, você já deve traduzi-la para o fisiquês como V igual a 0. Então, isso que eu fiz aqui, eu vou apagar, é a resposta da letra C. Você teve bastante tempo para fazer um print da tela se quisesse, mas se não fez, pode voltar ao vídeo e fazer de novo, né? A tecnologia, a informática e as mídias nos permitem essas maravilhas. E agora eu vou resolver o item D, calculando o instante de tempo em que o móvel muda de sentido. Mas eu sempre vou traduzir para o fisiquês mudar de sentido como V igual a 0. Pegando até um exemplo horizontal. Imagina que aqui tem uma árvore, aqui tem outra árvore, aqui tem um elástico. Não é? E aí alguém vem e bate no elástico. E é arremessado para o outro lado. Estava se deslocando da esquerda para a direita, reduziu, parou e passou a se deslocar da direita para a esquerda. Mudou de sentido. O que aconteceu exatamente no instante da mudança de sentido? A velocidade se tornou igual a 0, porque ele teve que parar de ir para a direita para depois começar a ir para a esquerda. Repetindo, não esqueça, uma forma sacana de te enganar. Mudança de sentido quer dizer velocidade igual a 0. Mas vejam que, de novo, eu tenho uma relação entre velocidade e tempo.
Quem é que relaciona a velocidade com o tempo do movimento uniformemente variado? Não é o vovô atrevido? Então você vai pegar o vovô atrevido que se encontra aqui, diante dos seus olhos, e vai trocar quem e por quanto. Exato. Ao copiar o vovô atrevido, você vai trocar o V por 0. 3 menos 2t. O 2t que está subtraindo vai para o primeiro membro, somando. Então, 2t igual a 3. E agora o 2, que está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo, e 3 dividido por 2 vai dar 1h30, 1,5 hora, ou se você quiser escrever 1h30, tudo bem. Ok? É assim que a gente roteiriza um movimento uniformemente variado. Com, claro, algumas coisas que ainda estão faltando, que nós vamos aprender em aulas posteriores, mas na íntegra a questão se resume a isso aqui. A aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha. Se não quiser perder as próximas, onde nós vamos resolver mais exercícios envolvendo o vovô atrevido, inscreva-se no canal. Você não só será muito bem-vindo, como será avisado assim que elas forem postadas. Até a próxima, pessoal. Valeu!